Oi, meus amores, como vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz, tudo jóia? Eu sou Janine, professora de redação da Rede Cromos de Ensino, e eu vim aqui conversar com os especialistas em redação. Joelzite. Boa noite, gente. Tudo jóia? E Leão. E aí, galera, tudo bom? Nós vamos conversar com vocês um pouquinho sobre a estrutura temática e a relação dela com os textos motivadores. Então, a gente vai ver o que o texto motivador oferece para nós de possibilidade de abordagem temática. E isso é muito importante, principalmente você que foi fazer o Enem. Qual que é o primeiro comando que nós temos na hora que você bate o olho na estrutura da redação, da página de redação, a partir da leitura dos textos motivadores? Eu sei que você é aluno do Cromos, tenho certeza que você leu os textos motivadores e aproveitou esses textos motivadores ao máximo que você conseguiu, e a gente vai apontar aqui alguns caminhos possíveis de aproveitamento desses textos. A começar pelo texto, na verdade, da frase temática. Frase temática foi: invisibilidade e registro civil, garantia do acesso à cidadania no Brasil. Então, nós já temos duas palavrinhas interessantíssimas para você, uma que é problema e outra que é contextualizadora. Invisibilidade, problema explícito na frase temática é bom demais para você. Além disso, Brasil é um recorte nacional. Então, nós vamos ver como que isso vai aparecer associado ao assunto registro civil e associado a uma sugestão de intervenção, que é a garantia do acesso à cidadania. Então, nesse aspecto, vamos conversar um pouquinho sobre os textos motivadores. Joel, em relação ao texto motivador 1, o que é que a gente tem de interessante nesse texto e como que a gente pode aproveitar? O texto motivador número 1, ele está relacionado a um delimitador muito importante da nossa proposta, é o delimitador invisibilidade. Ótimo. Então, nós precisamos pensar quem são essas pessoas invisibilizadas, né? Uhum. Quem são essas pessoas que não são vistas? Mas não são vistas por quem, Janine? Será que eu que não vejo, você, o Leão? Quem não vê essas pessoas? Eu acho que é o Estado. Com certeza, né? Porque a gente pensa no nosso problema, a gente joga a culpa para quem? Para o Estado, a responsabilização Exatamente. do Estado. Então, se você fala, quem não tem essa visibilidade, se você não conseguiu pegar isso na frase temática, o texto motivador 1 te mostra isso. Ele fala ali, pessoas pobres ou muito pobres, geralmente negras, que são vistas como zero à esquerda. Quem são essas pessoas? Quem não tem registro civil. Sim. Então, não ter registro civil é bom? Ou isso é um problema? É um problema. Isso é um problema e o texto motivador traz O texto motivador 1 traz isso muito claramente para a gente. Exatamente. Então, esse texto sugere para você possíveis nichos sociais que você poderia trazer. Então, você pode abordar o tema sob o viés geral, falar de registro civil em si, independentemente do grupo social, mas você também poderia abordar o grupo social específico no seu desenvolvimento, se você quisesse. Então, você poderia falar da população negra, poderia falar da população pobre, poderia falar da população de refugiados, população em situação de rua. Por mais que o texto motivador não trate desses outros possíveis nichos, você, se quisesse, poderia levar para sua redação, então tá tranquilo demais. Agora, o que me chama bastante atenção aqui? Texto motivador 2. Texto motivador 2 traz pra gente um mapinha, pelo amor de Deus, esse mapa é do Brasil, tá? Agora, como é que a gente pode aproveitar esse texto motivador 2, Leão? Gente, primeiro a gente tem que ver que o texto 2, ele tem duas partes. Uhum. A primeira, escrita, e a segunda, um infográfico. Uhum. Na parte escrita, ele está falando da complexidade do problema, que é garantir o acesso de registro civil às pessoas. Uhum. Então, o governo achava que era um problema financeiro, então tornou a certidão de nascimento gratuita. Ótimo. Mas não resolveu o problema, né, Janine? Aí Isso deu não ruim demais. continua, ainda Foi tem triste. muita gente sem acesso a esse direito. Porque não é um problema econômico em si. Exatamente. Pode ser um problema também de localização territorial. Mas como é que isso é abordado nesse texto? Exatamente. Ele é abordado, né, no infográfico. Ah, bom demais. Né, o Ele infográfico. não está aí por acaso? Não tá aí não. por acaso. Por quê? Porque ele está reforçando o delimitador no Brasil, mostrando, né, a diferença entre o número de pessoas sem registro civil
por região. Ótimo. Isso também mostra pra gente que existe uma equivalência entre número total de pessoas e número de pessoas sem registro. Ou seja, mesmo a região sudeste sendo a mais desenvolvida economicamente, Sim. ainda é, né, por ser a região com o maior número de pessoas, Sim. também é a região com o maior número de pessoas sem registro. Ótimo, beleza, bom demais. Agora tem um outro texto motivador que eu gostei também, assim, bastante, porque dava para o candidato, para a candidata, um viés argumentativo. Fala assim, ó, você pode pensar no tema a partir desse viés aqui argumentativo. Porque esse texto motivador 3 vai falar sobre os benefícios sociais. O que você ganha, o que é bom para você em termos de registro civil. A partir do momento que você é registrado, você tem benefícios. Ok, mas e se não é registrado, Joel? O que esse texto está falando para gente? O texto motivador 3, ele fala especificamente da certidão de nascimento, que é um dos tipos de registro civil. Ah, tá. Tem registro civil assim. Você entrar lá no site Cartório Brasil, não é esse? cartoriobrasil.org, você vai ver que existe registro de nascimento, registro de casamento, registro de divórcio, registro de óbito, tem registro diverso, né? Também existem outros tipos de registro, né? Em relação a empresa, registro de empresa, existe registro de pessoa, de renda, enfim. Só que para nós aqui importa a documentação pessoal, isso mesmo. E o texto motivador 3, ele traz isso, ele traz alguns benefícios. Então, a partir do momento que você tem a sua certidão de nascimento, você pode ter diversos benefícios. Acesso à saúde, acesso à educação, acesso a uma carteira de trabalho. Então, ou seja, você pode trabalhar os benefícios desse registro. Sim. Como esse registro faz com que esse indivíduo seja visível perante ao Estado, né? Exatamente. Por exemplo, como é que eu vou registrar alguém em regime CLT num trabalho se essa pessoa não me apresenta o documento dela? Então, ou seja, a ausência de registro civil é fator de risco para a informalidade. E aí o nosso aluno ele pode pensar nos dois caminhos. Ele pode ler, interpretar, falar, não, esse texto motivador me permite trabalhar um avanço. Mas ele pode fazer o seguinte link. Se esses documentos é que dão acesso a todos esses direitos, se a galera não tem acesso a isso, não vai ter esses direitos. Então aí eu tenho um caminho também de problematização. Olha o texto 2 dando aí possibilidades de argumentos, né? Esse texto é muito bacana. Agora, o último texto motivador, que é o texto motivador 4, é uma campanha publicitária. Sobre o que essa campanha fala? Ela está falando, Janine, da Defensoria Pública, né, propagando que onde existem pessoas, eles enxergam cidadãos. O que é isso? Né? Eles estão pensando que existem pessoas, né, ou seja, gente que não tem o seu direito completo, né, concretizado, e eles estão tentando, né, levar essa plenitude de direitos a essas pessoas. E aí, fazendo essa análise desse último texto, nós podemos pensar também na nossa proposta de intervenção. Qual seria essa proposta de intervenção? Né? Propagação de campanhas publicitárias sobre os direitos, né, ao acesso de registro. Se a galera sabe que, partindo desse registro, ela tem esse tanto de benefício, será que ela vai querer ficar de fora? Acredito que não. Exatamente. E é muito importante dizer que nem sempre é porque a pessoa, porque parece, como a gente está num ambiente privilegiado, parece que é muito simples. Vai lá no cartório e resolve o problema, né? E a gente sabe que não. O acesso à informação sobre a importância do registro civil e como se viabiliza isso ainda não é democratizado no nosso país, e também pela ausência de locais próximos a essa pessoa, por mais que ela tenha acesso à informação e saiba que exista essa possibilidade, saiba da importância disso, se o Estado não chegar até ela é um problema. Mas sobre propostas de intervenção, a gente vai conversar daqui a pouquinho, depois da gente pensar nos repertórios socioculturais possíveis, viu? Um prazer falar com vocês. Tchauzinho, gente. Tchau, pessoal. Acredito que fizeram uma excelente prova. Até mais. Tchauzinho.